Você sabia que os últimos instantes de uma despedida podem determinar se alguém te recordará intensamente por dias ou se simplesmente te esquecerá até o próximo encontro casual? E que existe uma técnica psicológica específica que pode fazer com que você se torne o pensamento mais persistente na mente de alguém. Não importa o quanto essa pessoa tente se concentrar em outras coisas, a neuropsiquiatra Mariana Rojas dedicou anos de pesquisa a decifrar os mecanismos que operam nesses momentos cruciais de despedida, aqueles instantes que podem transformar uma interação casual em uma experiência emocionalmente cativante que se reproduz repetidamente na mente de alguém. Imagine por um momento que você tem o poder de criar uma marca emocional tão profunda, nesses últimos segundos ao lado de alguém, que cada vez que essa pessoa fechar os olhos, sua imagem e presença apareçam automaticamente. E quando tentarem adormecer à noite, a mente delas retorne inevitavelmente àquele momento específico da despedida. Esse poder não só existe, como é totalmente alcançável quando você entende a ciência por trás da psicologia do apego e da memória emocional. Segundo as pesquisas de Mariana Rojas, especialista em laços emocionais e neuropsiquiatria, o cérebro humano está programado para recordar com maior intensidade os momentos de fechamento emocional. Isso significa que os últimos segundos de qualquer interação tendem a ser os que se armazenam com mais força na memória emocional, especialmente quando esses momentos contêm elementos de surpresa, vulnerabilidade autêntica ou conexão íntima inesperada. A técnica que você vai aprender hoje não é manipulação, nem jogo de manipulação. É uma aplicação consciente de princípios neurológicos que já operam naturalmente em nossos relacionamentos. A diferença é que, em vez de deixar esses processos ao acaso, você aprenderá a ativá-los de maneira intencional para criar conexões emocionais genuínas e memoráveis. Mariana Rojas explica que, quando duas pessoas se despedem, o cérebro automaticamente começa um processo, que ela denomina codificação de fechamento emocional. Nesses momentos, o sistema nervoso está particularmente receptivo a informações que possam indicar a qualidade do vínculo estabelecido e a probabilidade de futuros encontros positivos. É como se o cérebro fizesse uma avaliação rápida. Quão importante foi essa pessoa para o meu bem-estar emocional? Devo alocar recursos mentais para recordá-la e desejar vê-la novamente? O que faz uma despedida ser magneticamente memorável não é a intensidade dramática, mas a combinação precisa de elementos que ativam o que Mariana Rojas denomina o circuito de antecipação emocional. Esse circuito neurológico é ativado quando o cérebro percebe que há algo valioso e incompleto na interação, algo que gera um estado de expectativa positiva em relação a futuros encontros. O primeiro elemento fundamental dessa técnica é o que ela chama de a pausa antes do adeus. Em vez de terminar a conversa de maneira abrupta ou rotineira, introduza uma pequena pausa de 2 ou 3 segundos, onde você simplesmente olha a pessoa nos olhos, sem dizer nada. Essa pausa não deve ser incômoda ou forçada, mas sim como um momento de apreciação silenciosa, como se você estivesse guardando mentalmente algo especial sobre aquele encontro. Durante essa pausa, sua linguagem corporal deve comunicar presença total. Isso significa que seu corpo está completamente orientado em direção à pessoa. Seus olhos estão focados nos dela, e sua expressão reflete uma mistura sutil de satisfação pelo tempo compartilhado e uma pitada de relutância por terminar o encontro. Mariana Rojas enfatiza que essa relutância deve ser genuína, não atuada, porque o cérebro masculino é extraordinariamente sensível à autenticidade emocional. O segundo elemento é o que ela denomina a declaração de impacto pessoal. Depois da pausa, compartilhe algo específico sobre como essa pessoa ou essa conversa te afetou positivamente, mas não de maneira genérica, e sim de forma muito concreta e pessoal.
Por exemplo, em vez de dizer "adorei ficar com você", você poderia dizer algo como "adoro como você me faz pensar diferente sobre as coisas", ou "há algo na sua maneira de ver o mundo que me tranquiliza". A chave dessa declaração é que ela deve ser verdadeira e específica para aquela pessoa em particular. O cérebro masculino está evolutivamente programado para detectar sinais de valor pessoal único, e quando uma mulher expressa que ele gera nela algo que outras pessoas não geram, se ativa um circuito neurológico de significância pessoal, que é extremamente poderoso. Lucas, um arquiteto de 29 anos, nos compartilhou sua experiência depois de uma consulta com Mariana Rojas. Eu tinha tido um encontro com Camila, que achei que tinha sido agradável, mas nada demais. Quando nos despedimos, ela ficou quieta por um momento, só me olhando, e depois me disse: "Eu gosto de como você pensa nas coisas, de ângulos que nunca teriam me ocorrido. Isso é algo que eu não encontro frequentemente." Não foram palavras rebuscadas, nem exageradas, mas algo na maneira como ela disse. E o fato de que foi tão específico sobre mim fez com que eu não conseguisse parar de pensar nela por dias. O estranho, continuou Lucas, é que durante toda a semana seguinte, cada vez que eu tinha que resolver um problema no trabalho, eu lembrava do que ela tinha dito. Era como se ela tivesse plantado uma semente na minha mente, que me fazia pensar nela, cada vez que eu tinha que usar minha criatividade ou minha forma particular de pensar. O terceiro elemento é o que Mariana Rojas chama de a promessa implícita de continuidade. Isso não significa fazer planos específicos ou se comprometer com algo concreto, mas sim criar uma sensação sutil de que há mais a explorar entre vocês. Isso se consegue mediante o que ela denomina a referência futura casual. Por exemplo, depois de sua declaração de impacto pessoal, você pode acrescentar algo como: "Definitivamente quero ouvir mais das suas ideias sobre isso", ou "tenho a sensação de que estamos apenas começando a nos conhecer". Essas frases criam o que os neurocientistas chamam de expectativa de recompensa futura, um estado mental que faz com que o cérebro atribua maior valor às memórias dessa pessoa e gere antecipação. Em relação a futuros encontros, a neuropsiquiatra Mariana Rojas explica que, quando você implementa esses 3 elementos, a pausa, a declaração de impacto pessoal e a promessa implícita de continuidade, você está criando o que ela denomina um loop emocional aberto na mente dessa pessoa. Um loop aberto é um estado psicológico onde o cérebro sente que há algo importante e incompleto que requer resolução. Maria Helena, uma psicóloga de 31 anos, experimentou essa técnica depois de ler sobre as pesquisas de Mariana Rojas. Eu estava saindo com o Daniel, mas sentia que ele não me via como alguém especial. Uma noite, quando ele me acompanhou até o carro depois de jantarmos, em vez de dar um beijo rotineiro e me despedir rapidamente, eu fiquei um momento olhando para ele. Depois eu disse: "Eu gosto muito de como me sinto quando estou com você. É como se eu pudesse ser completamente eu mesma, sem fingir ser ninguém mais. Isso é algo muito valioso para mim." Depois, eu acrescentei: "Tenho curiosidade para ver o que mais vamos descobrir um sobre o outro." Eu disse isso com sinceridade total, porque realmente sentia isso. Mas o efeito foi imediato. Ele me escreveu naquela mesma noite, dizendo que não conseguia parar de pensar no que eu tinha dito, e durante as semanas seguintes, notei uma mudança total no nível de interesse e atenção dele comigo. O quarto elemento, que Mariana Rojas considera crucial, é o que ela chama de o contato físico de ancoragem emocional. Isso não se refere a contato sexual ou romântico intenso, mas a um tipo específico de toque, que conecta a experiência emocional com uma sensação física memorável. O contato de ancoragem emocional mais efetivo
segundo suas pesquisas, é pegar suavemente na mão da pessoa ou tocar levemente o braço dela, enquanto você diz sua declaração de impacto pessoal. Esse contato deve durar entre 3 e 5 segundos, o tempo suficiente para que o sistema nervoso da pessoa associe a sensação física com as palavras emocionais que você está compartilhando. A ciência por trás disso é fascinante. Quando o cérebro recebe informação emocional positiva, simultaneamente com estimulação tátil suave, ele cria o que os neurocientistas chamam de memória multissensorial. Esse tipo de memória é extraordinariamente duradouro e tende a ser ativado automaticamente quando a pessoa experimenta sensações similares no futuro. Roberto, um contador de 35 anos, descreve sua experiência. Cristina e eu estávamos nos conhecendo há algumas semanas, mas eu não estava seguro se havia uma conexão real. Uma noite, quando nos despedimos, ela colocou sua mão suavemente no meu braço, me olhou diretamente e disse: "Sabe, com você eu posso falar de coisas que normalmente me dá vergonha de compartilhar. Isso significa muito para mim." Ela manteve a mão ali por uns segundos mais enquanto sorria. Durante os dias seguintes, cada vez que alguém me tocava o braço, casualmente, ou mesmo quando eu mesmo me tocava nessa área, automaticamente pensava em Cristina e no que ela havia dito. Era como se ela tivesse criado uma conexão direta entre essa sensação física e a lembrança do quão especial ela me fez sentir. O quinto elemento é o que Mariana Rojas denomina a saída com propósito. Em vez de prolongar a despedida ou criar drama emocional, você termina o encontro de maneira decidida, mas calorosa. Isso significa que, depois de criar a conexão emocional profunda, você se retira com graça e confiança, sem buscar mais validação ou tentar estender o momento artificialmente. A saída com propósito comunica várias coisas importantes ao cérebro masculino. Primeiro, que você tem autoestima suficiente para não precisar de validação constante. Segundo, que você valoriza seu próprio tempo e espaço. E terceiro, que você confia na conexão que foi estabelecida, sem necessidade de forçá-la ou manipulá-la. Essa combinação de vulnerabilidade autêntica, seguida de independência emocional, é o que Mariana Rojas identifica como o padrão de atração magnética. O cérebro masculino interpreta essa sequência como uma indicação de que está na presença de uma mulher que é emocionalmente acessível, mas não necessitada, vulnerável. Mas não dependente, conectada, mas não pegajosa. Ana Sofia, uma designer de 27 anos, aplicou essa técnica com resultados surpreendentes. Eu estava saindo com o Maurício durante um mês, mas sentia que ele não estava emocionalmente comprometido. Uma noite, depois de um jantar muito bonito, quando ele me acompanhou até o carro, implementei tudo o que tinha aprendido sobre as despedidas. Fiquei olhando para ele por um momento. Disse especificamente o que mais gostava da personalidade dele. Toquei suavemente o braço dele e depois entrei no meu carro com um sorriso e fui embora. Maurício me contou semanas depois que naquela noite não conseguiu dormir pensando em mim. Ele disse que havia algo na maneira em que me despedi que o fez sentir como se tivesse experimentado algo completamente novo. Desde aquela noite, a atitude dele comigo mudou completamente. Se tornou mais atento, mais presente e mais interessado em construir algo sério comigo. Mariana Rojas enfatiza que, para que essa técnica seja efetiva, ela deve ser aplicada com intenção genuína de conexão, não como manipulação. A diferença fundamental é que a manipulação busca controle sobre outra pessoa, enquanto a conexão autêntica busca criar um espaço onde ambas as pessoas possam ser vulneráveis e reais um com o outro. A efetividade dessa técnica também depende da qualidade da interação que precedeu a despedida. Se o encontro foi superficial ou forçado, mesmo a despedida perfeita não pode criar uma conexão profunda. Mas quando houve uma interação genuína e positiva,
A maneira como você termina esse encontro pode amplificar exponencialmente o impacto emocional. Um aspecto fascinante dessa técnica é o que Mariana Rojas chama de o efeito de crescimento retrospectivo. Isso significa que, quando você implementa essa despedida magnética depois de um encontro positivo, não só cria uma lembrança poderosa do momento presente, mas também faz com que toda a experiência prévia seja valorizada mais na memória dessa pessoa. O cérebro humano tende a avaliar experiências completas, baseando-se desproporcionalmente em como elas terminaram. Isso é conhecido na psicologia como o viés do pico e do final. Quando você cria um final emocional poderoso e positivo, toda a experiência prévia é recontextualizada como mais significativa e prazerosa do que talvez foi no momento. Também é importante entender que essa técnica não garante que alguém se apaixone por você ou que desenvolva sentimentos românticos, se não houver compatibilidade real. O que sim garante é que você será lembrada de maneira positiva e significativa, que a pessoa terá curiosidade sobre você e que você terá criado uma base emocional sólida para futuras interações. Mariana Rojas também identifica alguns erros comuns, que podem sabotar a efetividade dessa técnica. O primeiro é a sobreatuação, tentar fazer com que cada elemento seja dramaticamente exagerado ou intenso. A técnica funciona melhor quando se sente natural e espontânea, não como uma performance ensaiada. O segundo erro é a falta de autenticidade na declaração de impacto pessoal. Se você diz algo que não sente genuinamente, ou que poderia dizer para qualquer pessoa, o cérebro masculino detectará como inautêntico, e o efeito se perderá completamente. O terceiro erro é não respeitar o timing. Cada elemento deve ter seu momento apropriado e não deve parecer apressado ou forçado. A pausa deve soar natural, a declaração deve surgir organicamente e a saída deve parecer o fechamento natural do encontro. Quando essa técnica é implementada corretamente, ela cria o que Mariana Rojas denomina impronta emocional positiva. Essa impronta atua como um ponto de referência interno, que faz com que essa pessoa associe você a sentimentos de curiosidade, apreciação e antecipação positiva em relação a futuros encontros. Aprofundando na ciência por trás dessa técnica, Mariana Rojas explica que, quando você implementa esses elementos de maneira coerente, está ativando o que os neurocientistas chamam de circuito de recompensa dopaminérgica. Esse circuito é o mesmo que é ativado quando experimentamos algo prazeroso e antecipamos mais do mesmo no futuro. A dopamina, ao contrário da crença popular, não é liberada principalmente durante a experiência prazerosa, mas sim em antecipação a ela. Isso significa que, quando você cria uma despedida que gera expectativa positiva em relação a futuros encontros, você está literalmente programando o cérebro dessa pessoa para associar pensar em você com a liberação de químicos de bem-estar. Um estudo realizado pela equipe de Mariana Rojas acompanhou 200 casais durante 6 meses, documentando como diferentes tipos de despedidas afetavam a frequência de comunicação posterior e o desenvolvimento de laços emocionais. Os resultados foram reveladores. Os casais onde um dos membros implementava consistentemente despedidas com os 5 elementos descritos mostraram um 340% mais de comunicação iniciada pela outra pessoa durante as seguintes 48 horas. Mais importante ainda, esses casais reportaram níveis significativamente mais altos de satisfação emocional e sensação de conexão profunda ao longo do período de estudo. Isso sugere que a técnica não só cria impacto imediato, mas que pode influenciar positivamente a qualidade geral da relação, a longo prazo. A doutora Mariana Rojas também identificou variações da técnica, que se adaptam a diferentes tipos de personalidade masculina. Para homens mais analíticos e introvertidos, a declaração de impacto pessoal deve focar em aspectos intelectuais ou de perspectiva única.
Para homens mais emocionais e extrovertidos, a declaração pode incluir mais referências a como você se sente emocionalmente. Por exemplo, para um homem analítico, você poderia dizer: "Eu fico fascinada com a maneira lógica que você aborda os problemas. Me faz ver soluções que eu nunca teria considerado." Para um homem mais emocional, "Eu adoro como me sinto quando estamos juntos. Tem uma energia muito especial entre nós, que eu não experimentei antes." Camila, uma engenheira de sistemas de 26 anos, experimentou com ambas as variações, dependendo da personalidade do homem. Com Pedro, que é muito intelectual e reservado, eu foquei no quanto admirava a maneira dele de pensar e analisar situações. Com Ricardo, que é mais espontâneo e emocional, eu foquei nas sensações e na energia que criávamos juntos. Em ambos os casos, notei que o impacto foi imediato e duradouro, mas se manifestou de maneiras diferentes, de acordo com a personalidade deles. Outro aspecto crucial que Mariana Rojas enfatiza é a importância do timing durante o dia para implementar essa técnica. Suas pesquisas mostram que as despedidas que ocorrem entre as 19 horas e as 22h tendem a ter um impacto maior, porque o cérebro está em um estado de relaxamento, que facilita o processamento emocional profundo. As despedidas matutinas, embora possam ser efetivas, competem com o estado mental mais ativo e orientado a tarefas do começo do dia. As despedidas muito tardias à noite podem ser poderosas, mas existe o risco de que a fadiga mental reduza a capacidade de processamento emocional. Ela também documentou o que chama de o fenômeno da despedida inesperada. Quando você implementa essa técnica em momentos onde a outra pessoa não espera uma despedida particularmente significativa, por exemplo, depois de um encontro casual ou uma saída que parecia rotineira, o impacto emocional se amplifica, porque cria um contraste positivo com as expectativas. Júlia, uma advogada de 30 anos, utilizou esse princípio. Eu tinha almoçado com Rafael várias vezes, como amigos, e ele nunca tinha mostrado interesse romântico em mim. Um dia, depois de um almoço que tinha sido particularmente divertido, mas aparentemente casual, eu decidi implementar a técnica de despedida. Eu fiquei olhando para ele por um momento e falei: "Sabe, eu sempre saio das nossas conversas me sentindo mais inteligente e mais segura de mim mesma. Isso é um presente que não são todas as pessoas que podem dar." Depois, eu fui embora com um sorriso. Rafael me mandou uma mensagem naquela mesma tarde, dizendo que não conseguia parar de pensar no que eu tinha falado e que tinha se dado conta que via nossos encontros de uma maneira completamente diferente de como vinha vendo. 3 meses depois, nós começamos um relacionamento sério. A técnica também tem variações específicas para diferentes contextos sociais, para despedidas em público. Mariana Rojas recomenda reduzir a intensidade do contato físico, mas aumentar a intensidade do contato visual. Para despedidas privadas, todos os elementos podem ser implementados com maior profundidade. Em contextos profissionais, onde há atração mútua, a técnica deve ser adaptada para manter apropriados os limites profissionais. Nesses casos, a declaração de impacto pessoal deve focar em qualidades profissionais ou intelectuais, e o contato físico deve se limitar a um aperto de mãos prolongado, ou um toque muito sutil no ombro. A neuropsiquiatra também estudou os efeitos acumulativos de usar essa técnica consistentemente ao longo do tempo. Quando uma mulher implementa despedidas memoráveis, de maneira regular, mas não previsível, ela cria o que ela denomina expectativa variável de recompensa, que é um dos padrões mais adictivos para o cérebro humano. No entanto, ela adverte contra o uso excessivo ou mecânico da técnica. Se ela se transformar em uma fórmula rígida, que é aplicada de maneira idêntica em cada despedida, ela perde sua autenticidade e, portanto,
sua efetividade. A chave está em adaptar os princípios fundamentais às circunstâncias específicas de cada encontro. Um dos aspectos mais fascinantes de suas pesquisas é a descoberta de que essa técnica não só afeta a memória e os pensamentos da outra pessoa, mas também fortalece a própria autoestima e confiança de quem a implementa. Ao praticar a expressão autêntica de apreciação e ao se retirar com graça e propósito, as mulheres relatam se sentirem mais empoderadas em seus relacionamentos. Camila, uma professora de 28 anos, descreve este efeito colateral positivo. No início, eu implementei a técnica porque queria que os homens me recordassem mais. Mas percebi que o processo de identificar especificamente o que eu apreciava em cada pessoa, e então expressar de maneira vulnerável, mas confiante, me tornou mais consciente do meu próprio valor e do que eu contribuo para as relações. Me tornei mais seletiva e mais segura de mim mesma. A pesquisa de Mariana Rojas também revelou diferenças interessantes em como diferentes grupos de idade respondem a esta técnica. Homens entre 25 e 35 anos tendem a responder mais intensamente a declarações que reconhecem sua singularidade pessoal ou profissional. Já homens de 35 a 45 anos respondem mais a declarações que reconhecem sua sabedoria ou estabilidade emocional. Um elemento adicional que a neuropsiquiatra desenvolveu recentemente é o que ela denomina a sincronização de energia na despedida. Isso implica ajustar seu nível de energia emocional para que esteja ligeiramente acima do nível de energia da outra pessoa, mas sem criar um contraste tão grande que resulte abstruso ou inautêntico. Esta sincronização requer desenvolver sensibilidade emocional para ler o estado interno da outra pessoa e responder de maneira que eleve sua energia gradualmente. Se alguém está em um estado mais relaxado e contemplativo, sua despedida deve ter uma energia morna, mais tranquila. Se está em um estado mais dinâmico e entusiasta, você pode se permitir uma energia mais vibrante em sua despedida. Finalmente, é importante lembrar que o objetivo final não deve ser apenas ser lembrado, mas criar uma base sólida para o desenvolvimento de uma conexão autêntica e mutuamente satisfatória. A técnica é uma ferramenta para amplificar e comunicar conexões genuínas que já existem, não para criar atração onde não há compatibilidade real. Se este conteúdo te ajudou a entender melhor os relacionamentos, considere apoiar o canal com Super Thanks para mais insights exclusivos de Mariana Rojas.